A graça e a paz. Amém? Vamos colocar de pé, gente. Primeiro, pedir 1000 desculpas aos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que estão em suas casas, que sempre aguardam a live, né? Pessoas assim fiéis. Na primeira live tivemos alguns problemas porque transmitimos do celular, com os dados móveis do celular. A igreja está sem internet. Portanto, essa segunda live nós estamos aqui gravando para depois jogar para o canal do YouTube. E essa semana providenciaremos assim, dar um jeito na internet. A internet pifou ontem, infelizmente a empresa disse que não poderia, ontem sábado, e só segunda-feira para ajustar. Mas louvado seja o Senhor por tudo isso. Deus sabe de todas as coisas. E nós vamos orar agradecendo a Ele. Amém? Gente, olha, o irmão Mateus, ele testou positivo para a Covid, né? Todos sabem quem é Mateus, né? Um jovem. Juliana e esposo, a nora da irmã, sobrinha da irmã Jeane, também testou positivo para a Covid, depois de ter tomado as 2 doses da vacina. E está grávida, né? Mas graças a Deus que já tomou a vacina, então é mais tranquilo. Nós vamos estar orando também. Cecília faz aniversário hoje, né? Juntamente com Mari Carla, já oramos por Mari Carla. Simões aniversário dia 13 e Pedro aniversário dia 14. Nós vamos estar orando nesse momento. Nosso Deus e Pai, quero mais uma vez te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, que temos na tua presença. Te agradecer por irmãos e irmãs que aqui estão, por aqueles que estão a nos ouvir, ó Pai, por esta live, neste chat. Queremos em nome de Jesus que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos, das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, e que principalmente, ó Pai, o Senhor fale aos nossos corações, através de tudo que vai acontecer aqui neste momento. Oro em especial pela vida de Juliana e esposo, por tudo que está acontecendo na vida deste casal, que o Senhor, em nome de Jesus, o sustente, ó Pai, pois eles testaram positivo para a Covid, sendo que Juliana está grávida. Cremos no teu cuidado, cremos na tua proteção, no teu livramento. Da mesma forma, ser com o teu servo Mateus, cuidando dele. Sabemos que ele está bem, mas que o Senhor continue ali cuidando dele e dos seus familiares. Ora, ó Pai, pela vida de Ossi, de Ilza, e tantas outras pessoas, ó Pai, que de alguma forma, ó Pai, com suspeita ou com Covid, já estão bem, ó Pai, fisicamente, e com certeza saindo aí das quarentenas, saindo desse momento de apreensão. Oro por Isabel, ó Pai, irmã da tua serva Sandra Mara, que o Senhor também continue abençoando a vida de Isabel, e a todos, ó Pai, ser com aqueles que estão em um leito de hospital nesse momento, pessoas que estão de alguma forma, ó Pai, sofrendo, pessoas que estão de alguma forma com um quadro, ó Pai, preocupante, Senhor, grave. O Senhor, que é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Senhor que é o Deus que realiza milagres, entra com a providência, ó Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, mas contudo seja feita a tua vontade. Oro pela vida de Cecília, ó Pai, que completa mais um ano de vida no dia de hoje, pela vida da tua serva Mari Carla, pela vida de Simões, de Pedro, Senhor. Pai, abençoa, Pai, mais e mais a cada uma dessas vidas, ó Pai. E que o Senhor conceda muito mais anos de vida a cada um deles, e que todos os anos que estão por vir possam ser contados na tua presença. Oro, Senhor, pelos dízimos e ofertas que aqui foram entregues diante do teu altar. Oro para que o Senhor continue abençoando a vida daqueles que dizimaram e ofertaram, e também daqueles que não puderam fazer por algum motivo. Mais uma vez, ó Pai, te agradeço por tudo. Aceita o nosso louvor, e que o Senhor, ó Pai, sempre será merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Oro por Rui Borges. Tu sabes o que está acontecendo com esse senhor, que o Senhor entre com a tua providência também na área física, trazendo saúde, e principalmente, ó Pai amado, trazendo ali paz aos corações dos familiares. Mais uma vez, permanece conosco agora e sempre, no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém.
Vamos louvar ao Senhor com o ministério de celebração. Graças, paz, irmãos. Vamos louvar esse Deus tão poderoso, tão grandioso. E esse louvor, ele fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E essa é uma verdade que nós carregamos. Por isso, vamos declarar a esse Deus tão grandioso todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nessa noite. Vamos continuar adorando esse Deus que nos traz esperança, um Deus que Ele, a cada dia, nos protege, cuida e zela por cada um de nós.
espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando sou se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não estou mais perto, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Amém. Amém. Eu gostaria de avisar a igreja que no próximo domingo haverá arrecadação da oferta do projeto de missões, que é recolhida mensalmente na igreja. Desde já nós gostaríamos de agradecer aos irmãos que têm contribuído, e você que tem o desejo de ofertar, no próximo domingo terá a oportunidade, assim como o Senhor colocar no seu coração. E é isso. Deus abençoe.
dinheiro caiu, você viu da Bíblia de Giovana aqui? Os irmãos ficaram tudo olhando, que as notas pareciam de 100, mas na realidade era 2, acho que estava misturado com 50, alguma coisa assim. Meus amados irmãos e irmãs, abram suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6. Nós estamos concluindo esse estudo na carta aos Gálatas. Um estudo, pelo menos para mim, muito edificante, porque na carta aos Gálatas, Paulo trata de alguns assuntos muito atuais, alguns assuntos que provocam muitas vezes pânico à igreja, provocam divisões na igreja do Senhor, nos últimos dias, né, nos nossos dias. E a preocupação do apóstolo Paulo era justamente fazer com que os crentes da Galácia, eles pudessem se manter firmes na mensagem do verdadeiro evangelho. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é por obras, para que ninguém se glorie nessas obras, não é pelo tanto de vezes que você vem ao culto, não é pelo tanto de vezes que você lê a Bíblia, não é porque você é batizado até mesmo nas águas, não é porque você é uma pessoa de oração, né, e ora sem cessar, mas a salvação, ela simplesmente acontece na nossa vida porque Cristo fez com que isso acontecesse. E nós vimos Paulo tratar diretamente com os judaizantes, os falsos mestres, pessoas que queriam trazer à tona novamente a lei de Moisés. E falava ali, ensinava com aqueles irmãos e irmãs que eles tinham que se circuncidar. Eles teriam que guardar a chamada lei cerimonial, uma lei que foi provado pelo próprio Cristo, mostrado pelo próprio Cristo, e depois pelos demais apóstolos, que essa lei não tinha o poder de salvar ninguém. Quem cumprisse a lei, infelizmente, estaria, na realidade, se pecasse, se tropeçasse em um ponto da lei, se tornaria maldito. Então você poderia cumprir 99,9% da lei, mas esse restante que faltasse, e você não conseguisse cumprir, segundo a própria palavra de Deus, você seria considerado pecador, você estaria condenado por toda a eternidade. Então a lei não tinha sustentabilidade, a lei não salvava ninguém, somente a pessoa de Cristo Jesus. E aí, é claro, quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, e você coloca o seu olhar nesse Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, da minha fé, aí sim, nós vamos obedecer à lei, porque essa lei não vai se tornar um fardo, e mesmo que eu tropece de alguma forma nessa lei, eu vou obter de Cristo o perdão do meu pecado, vou continuar servindo a Ele, vou continuar sendo guiado pelo Espírito Santo dEle, e com certeza, tendo a certeza da salvação, não pelos meus próprios méritos, não por aquilo que somos, ou pelo que temos, ou pelo que fazemos, mas pela obra redentora de Cristo Jesus realizada na cruz do Calvário. É importante que cada um de nós tenhamos consciência disso, porque muitas vezes nós ainda trazemos para com a nossa vida religiosa, aquela vida religiosa lá do passado, né? Onde eu tinha que fazer, onde eu tinha que pagar promessa, onde eu tinha que realizar isso ou aquilo. Quando eu falo dessas coisas, eu sempre me lembro que uma vez eu tive que acender, me parece que foram 50 caixas de vela para Santo Antônio. 50 caixas daquelas velinhas, né? 50 caixas de vela, se eu não me engano, tinha 50 velas em cada caixa. Multiplica isso aí. E tinha que ficar todas acesas até o final. Quando apagava, o vento apagava, eu tinha que ir lá acender tudo de novo, né? Isso é você querer obter bênção, querer obter misericórdia, querer obter salvação, por intermédio daquilo que você faz. E graças a Deus, Jesus, ele entra na nossa vida e nos liberta de tudo isso. E o apóstolo Paulo, ele é bem enfático nessa carta, assim como nas demais cartas,
Mas a carta aos Gálatas, Paulo ele vai tratar de assuntos que estavam acontecendo no meio da igreja. Paulo vai falar de pessoas que estavam infiltradas no meio da igreja, trazendo um novo pensamento acerca desse evangelho, trazendo um novo crer nesse evangelho, uma nova doutrina, para não dizer falsa doutrina, acerca desse evangelho de Cristo. E eles exigiam que as pessoas ali, os crentes da Galácia, os irmãos em Cristo, as irmãs em Cristo, tivessem que praticar a circuncisão e as chamadas leis cerimoniais, tendo que guardar dias, tendo que guardar as festas, né, que o povo judeu sempre celebrava, guardar meses, anos e por aí vai. Paulo chega a concluir essa carta. Nós vimos na semana passada, no capítulo 6, né, o mesmo capítulo, que aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Muitos se utilizam desses versículos para falar de riqueza, para falar de bens materiais. E o texto bíblico não está falando de nada disso. O texto bíblico está falando de você ter a responsabilidade, o compromisso de praticar o bem, sem olhar a quem, principalmente aos domésticos da fé, e o compromisso principalmente de ser obediente a Deus, para que o seu testemunho de vida possa também, de alguma forma, impactar as pessoas que estão ao seu redor, a começar, é claro, com os membros da nossa própria casa, com os membros da própria igreja, né? Então nós vamos ver que Paulo, ele vai trabalhando de uma forma com essa igreja, a chegar a concluir a sua carta, agora, a partir do versículo de número 11, aí do capítulo 6, e o tema da nossa mensagem é gloriar-me só na cruz de Cristo. Eu tenho que me gloriar sim, mas não no que eu faço, não no no meu comportamento, né? Mas eu tenho que me gloriar sim na cruz de Cristo. E eu vou dizer uma coisa, meus amados irmãos e irmãs, infelizmente, o que menos nós temos ouvido hoje, nos nossos dias, é a mensagem acerca da cruz de Cristo. Os pregadores, eles falam de tudo e de todos. Eles falam de diversos temas, mas infelizmente a mensagem da cruz, o gloriar-se na cruz de Cristo, está ficando muito longe dos nossos chamados arraiais evangélicos. No versículo 11, Paulo vai dizer o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Paulo simplesmente agora ele vai começar a fazer um último apelo àqueles irmãos e irmãs da Galácia. Paulo agora ele vai fazer um último convite àqueles irmãos e irmãs para que eles possam continuar firmes na mensagem do verdadeiro evangelho. Paulo está dizendo que ele mesmo está escrevendo isso. Geralmente Paulo tinha como é que se dá o nome, né? Um secretário. Ele ditava a carta, ele ditava o que tinha que ser escrito, e esse secretário, ele estaria ali escrevendo. No caso da igreja da Galácia, a carta aos Gálatas, Paulo está dizendo que ele mesmo, não foi ninguém, não foi um falsificador, mas Paulo está dando a certeza àqueles irmãos, de que ele, Paulo, de próprio punho, com letras grandes, visíveis, ou seja, uma mensagem muito clara, para que aqueles irmãos pudessem entender o que ele queria dizer e onde ele queria chegar com essa mensagem. Então Paulo estava dizendo à igreja: olha, eu estou falando com vocês. Porque quando Paulo faz isso, é porque Paulo foi responsável pela fundação dessa igreja. Paulo foi o responsável por aqueles irmãos e irmãs conhecerem a Cristo Jesus, e este o quê? Crucificado. Era a mensagem de Paulo. Então Paulo ele se coloca aqui agora diante da igreja e ele diz: eu mesmo, Paulo, estou escrevendo isso. Se eu não me engano, a carta aos Romanos, lá no final, né? Quem escreve essa carta, ditada por Paulo, é Técio. Não é nosso irmão ali, né? Mas é Técio. O que seria um secretário de Paulo, um escriba. Naquela época tinha muito isso, né? Mas o importante aqui que Paulo deixa claro é que essa mensagem é muito clara. Quando eu vejo Paulo falando de letras grandes, né? É para que todos que pudessem chegar a ler aquele texto, aquela carta,
pudesse realmente enxergar o que Paulo queria, qual o objetivo de Paulo em escrever aquilo, quais os riscos que aquela igreja estaria correndo, e ele se coloca à disposição desses irmãos e irmãs. No versículo 12 ele vai dizer assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa de quê? Da cruz de Cristo. Quando Paulo fala aqueles que querem ostentar-se da carne, era simplesmente os falsos mestres. Ele está aqui, de alguma forma, atacando a ação desses falsos mestres, dos chamados crentes judaizantes daquela época, que queria simplesmente uma religião de ostentação. Eles queriam simplesmente ganhar honra, ganhar privilégio no meio daquela igreja. Eles simplesmente estavam ali buscando ensinar aquele povo, aquela igreja, que a salvação, sabe, tinha que ser por méritos próprios. Tanto é que a palavra aqui, ostentar, né, é uma palavra até que está em moda hoje nos nossos dias, né? Quando alguém quer ostentar alguma coisa, quer simplesmente se mostrar, quer simplesmente ganhar visibilidade, principalmente em época de internet, em época de redes sociais. Eu sempre digo assim, as pessoas hoje postam tudo da vida. Mas por quê? A gente nem para pensar nisso, né? Talvez você queira ostentar. Talvez você queira ganhar visibilidade nesse mundo aí. Eu fiz até um videozinho, mas meu irmão, rapaz, lá em casa, nós brincamos, né? A gente estava brincando lá em casa, reunida a família, né? Mostrei aqui os irmãos, deram risada. Mas como pastor, a gente não pode fazer muito essas coisas. Mas a gente estava gravando o vídeo dizendo assim, vamos botar no TikTok, porque a gente vai ganhar dinheiro com isso. Vamos botar no YouTube, né? Porque é tanta besteira, gente, e quando você vê, milhões de visualizações. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem ter visibilidade. É a mesma coisa em relação à vida espiritual. Era a mesma coisa no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo de João. Alguns líderes, alguns falsos mestres, eles ensinavam a igreja, ostentação na carne era pelo fazer. Se vocês fizerem determinadas coisas, se vocês se comportarem de tal maneira, e com isso eles queriam privilégios, com isso eles queriam a aceitação por parte daquela igreja para com essa liderança. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção para uma coisa: tais mestres, tais ensinadores, o que simplesmente eles querem, sabe o que é? É não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Sabe por quê, meus amados irmãos? E aí eu aprendo muito com um autor bíblico, um autor que nós temos aí, Timothy Kelly. Ele vai dizer que a cruz de Cristo, ela se torna ofensiva para o ser humano. Quando você prega acerca da cruz de Cristo, você mostra que o ser humano, que eu, que você, somos pessoas fracas, pecadoras, e que não temos condições de nos auto-salvar. Por mais que façamos qualquer coisa, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vamos entender que você pode ser um bom homem, uma boa mulher, você pode fazer o bem, sabe, de todos os jeitos possíveis, a todas as pessoas possíveis, mas nada disso vai fazer você salvar a si mesmo. Então a cruz de Cristo, ela se torna ofensiva para o ser humano. Ela se torna ofensiva porque ela vai nos fazer ver a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E quando eu olho para a cruz de Cristo, automaticamente eu deveria me ver lá. Porque a Bíblia diz que Jesus tomou o nosso lugar. Ainda que os moralistas, ainda que os religiosos, sabe, eles tentem de todas as formas dizer que, né, o fazer, o comportar-se, traz algum benefício espiritual ou até mesmo a salvação. Paulo está dizendo que esses homens, que esses líderes, o que eles querem é fugir de perseguição. Eu tenho visto hoje no Brasil
Hoje nós tivemos algumas manifestações no nosso país, dos chamados religiosos, né? Dos cristãos, né? E aí, claro, não somente a chamada igreja evangélica, mas nós temos também a igreja católica. E quando a gente vê tudo isso, meus amados irmãos, eu percebo como a igreja do Senhor mudou. Eu percebo como nós estamos buscando visibilidades. Eu percebo como a igreja do Senhor, ela deixou de confiar no Senhor da igreja. E ela agora tem que se manifestar dessa forma. É muito fácil quando você se manifesta dessa forma e você tem um governo do seu lado. Eu queria ver se realmente estivesse havendo uma perseguição à vida da igreja, se essas pessoas estariam nas ruas. Eu queria ver se a igreja do Senhor Jesus estivesse sendo perseguida como a igreja primitiva foi perseguida, a ponto de muitos morrerem, a ponto de muitos serem crucificados, a ponto de muitos serem encerrados ao meio. Eu queria ver se essas pessoas sairiam na rua. Quer uma resposta? Nenhum deles sairiam na rua. Porque é muito fácil você fazer manifestações enquanto você tem o governo do seu lado. E a igreja do Senhor, ela sempre se posicionou de uma forma contrária a qualquer governo. E por isso foi perseguida. E por isso muitos irmãos e irmãs morreram. E por isso a mensagem do Evangelho, ela começa agora a ser diluída. É pelo fazer. Essas pessoas que estão aí se manifestando, elas estão batendo no peito e dizendo assim: olha, nós somos agora crentes, aí sim. Aqueles que estão em suas casas, aqueles que não concordam com isso, não. Esses não têm fé. Eu queria ver se tivesse um exército com escopetas na mão, com tanques de guerra na mão, se essas mesmas pessoas, elas estariam ali. Eu acredito que não, sabe? Porque o que nós temos visto hoje, infelizmente, era o que Paulo estava visualizando na igreja da Galácia. Irmãos e irmãs colocando a sua fé novamente em coisas que não salvava. Irmãos e irmãs colocando a sua fé em comportamentos, no fazer, e não simplesmente no crer, e não simplesmente na cruz de Cristo, que se torna ofensiva, que se tornou ofensiva no tempo de Paulo, e precisa se tornar ofensiva hoje, nos nossos dias. A mensagem de cruz, meus amados irmãos, é a mensagem que leva a pessoas, a homens e mulheres, a se dobrar verdadeiramente na presença do Senhor. O evangelho que nós temos visto sendo pregado, principalmente no nosso país, é um evangelho onde o fazer está se sobressaindo, onde o ter visibilidade está se sobressaindo. A igreja primitiva, ela passou tanto tempo da vida dela vivendo o evangelho, pregando o evangelho de forma tão simples e muitas vezes de forma às escondidas. E um evangelho que avançava. Diz que a igreja que mais cresce hoje é a igreja da Coreia do Sul, né? Ou da Coreia do Norte, eu confundo aí. Mas é uma igreja que existe na Coreia. É uma igreja que mais cresce. É o que, Técio? A Sul, né? Sul. É a igreja que mais cresce. Por quê? Porque lá é proibido você pregar o evangelho. Olha que coisa interessante. Mas é a igreja que mais cresce hoje. Se eu não me engano, tivemos, em uma certa época, a questão dos grupos familiares que a Igreja Batista Teosópolis trabalhava, e sendo membro da Igreja Batista Teosópolis, muitos dos irmãos e irmãs aqui também frequentavam esses grupos familiares, que era como era feito? De casa em casa. A igreja reunida em casas. Né? E como isso dá certo? Sempre deu certo.
E de repente, outras estratégias, outras fórmulas surgiram. E aí o evangelho, ele tem perdido, na realidade, credibilidade. Por quê? Porque estamos mais preocupados em fazer, mais preocupados em nos mostrar, mais preocupados em defender bandeiras, do que pregar o evangelho da cruz de Cristo. Essa cruz que nos torna, sabe, homens e mulheres fiéis a Deus. Quando vivemos o evangelho da cruz de Cristo, automaticamente isso significa que eu e você nos comprometemos com esse Cristo. O próprio Jesus vai dizer assim: olha, aquele que vier após mim, que quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Duas coisas. Toma a sua cruz. Toma a sua cruz. E depois Jesus vai dizer assim: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não são mais as minhas vontades. Não são mais as suas vontades. Mas é a vontade de Deus. Sabe? É a vontade de Deus. E Paulo, ele vai continuar dizendo no versículo 13, ele vai dizer: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eles são hipócritas. São pessoas que exigem de vocês a circuncisão. São pessoas que exigem de vocês que vocês façam tais coisas, que vocês se comportem de tais maneiras, mas eles mesmos não estão fazendo a coisa acontecer na vida deles. Jesus condenou a atitude desses homens. Jesus condenou a atitude de fariseus e saduceus, quando disse que eles colocavam fardos pesados para que o povo pudesse obedecer, e que eles mesmos não conseguiam fazer, não conseguiam levantar nem com o dedo deles. E como nós temos visto, meus amados irmãos e irmãs, isso acontecer. Como nós temos visto a hipocrisia crescer no nosso meio. E aí, quando eu falo no nosso meio, claro, eu não estou me dirigindo somente aqui à Igreja Batista Manancial, mas eu estou me dirigindo à Igreja do Senhor, ou pelo menos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Pastores, principalmente, líderes, principalmente. Aqueles que muitas vezes cobram de nós, né, como ovelhas, um determinado comportamento. Aqueles que exigem de nós, muitas vezes, que entreguemos tudo, mas que na realidade, aqueles que exigem, não conseguem praticar na sua vida, não conseguem colocar em prática na sua vida. Veja que nós estamos tratando aqui de um texto bíblico, creio eu, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas como essa palavra de Paulo se torna tão atual nos nossos dias, principalmente quando se tratamos de igreja do Senhor, quando se tratamos de liderança, quando se tratamos de ensino da palavra, quando se tratando de relacionamento entre pastor e ovelha, entre liderança e ovelhas. Sabe como se torna atual tal palavra? De pessoas que cobram, de pessoas que exigem, mas que na vida delas, elas não praticam nada daquilo que elas estão exigindo. Sabe? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos estar atentos para com tudo isso. Porque tais pessoas, elas têm uma facilidade tão grande, né, gente? Eu não sei se vocês percebem, mas essas pessoas têm uma facilidade tão grande de enganar. Elas têm uma lábia tão boa, né? Elas têm uma lábia tão boa, que elas conseguem enganar. Porque muitas vezes, nós não estamos atentos. Infelizmente, não conhecemos a palavra, e aí sim nos deixamos enganar. Paulo vai dizer assim: para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, essas pessoas se utilizam da igreja para que elas possam se gloriar, para que elas possam dizer assim: está vendo aí? Somos nós que fizemos. Eu aprendo uma coisa com Deus, rapaz, fantástica sempre. Quando Deus tirou o povo lá do Egito,
Deus, a palavra de Deus vai dizer que ele, Deus, tirou o povo do Egito. Ele, Deus, tirou o povo do Egito. Com mão forte. Deus não permitiu, em hipótese alguma, que o povo achasse que era Moisés que estava tirando o povo de lá. Tanto é que Moisés foi punido. Sabe por quê? Porque no finalzinho da caminhada, avistaram a terra, Deus simplesmente se virou para Moisés e disse: Moisés, fala a rocha para que ela brote água. É só falar, Moisés. Mas Moisés estava tão irritado com o povo, tão irritado com a murmuração, que sabe o que Moisés faz? A Bíblia diz que ele vai o quê? Ferir a rocha. E Deus simplesmente vai se voltar para Moisés e dizer: Moisés, você não vai entrar nessa terra. Mas Deus como? Não vai entrar. Sabe por quê? Porque o que deu parecer ali naquele momento é que Moisés que tinha o poder. Foi Moisés quem bateu na rocha, foi Moisés quem feriu a rocha, foi Moisés que pediu água. E Deus disse: não, eu não mandei você ferir, eu só mandei você falar para que o povo entendesse que sou eu. Meus amados irmãos e irmãs, como igreja do Senhor, muitos estão se gloriando na carne, muitos estão colocando a confiança em carros e cavalos, muitos estão colocando a confiança em político, muitos estão colocando a confiança somente na vacina. São importantes tudo isso? Sim. Mas a nossa confiança vem de quem? É do Senhor. É do Senhor. Parece que agora nós temos um Deus que ele não é mais o Deus Todo-Poderoso. A igreja parece que não ora mais. A igreja agora está preferindo se manifestar. Os pastores, dependendo lá dos políticos, para que as coisas aconteçam. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo como mudou. Eu vejo homens como Daniel, eu vejo homens como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando eu leio a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, acho que foi o irmão Delmário que falou isso ontem aqui no culto de oração, trouxe essa história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e é interessante que lá já tinha decreto. Só que o decreto lá era assim: o rei, bota o decreto aí, de que ao ouvir o som da trombeta, do pífaro, do sei lá o quê, todos têm que se dobrar à estátua do rei. O decreto era esse, né? Porque quem não fizer isso vai acontecer o quê? Vai para a fornalha. Gente, já pensou se governadores, prefeitos, presidente da república instituíssem um decreto desse aqui? Deixa eu dizer uma coisa: o que ia ter de gente se dobrando à estátua para não morrer, para não ir para a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram assim: vocês podem fazer o que for aí, esse decreto aí eu não cumpro. E foram para a fornalha de fogo ardente. Daniel foi parar na cova dos leões, também por causa dos decretos. Mas temos uma igreja hoje que não ora mais a Deus. Outra coisa que eu aprendo com esses homens era que esses homens, eles diziam assim: Senhor, faça-se a tua vontade. O rei chega para Daniel e diz assim: Daniel, você vai morrer. Eu não posso fazer nada por você. Gosto de você, Daniel. Gosto que você ore por mim, Daniel. Daniel, você é um homem de Deus, eu sei disso, Daniel, mas agora eu não posso fazer nada, porque o decreto você não cumpriu, eu tenho que cumprir esse decreto. Você vai para a cova dos leões. Agora, Daniel, o seu Deus vai te livrar de lá. Sabe o que é que Daniel fica fazendo? Orando. Às vezes eu fico assim, imaginando Daniel dentro daquela cova, ajoelhado no canto da cova, enquanto os leões eram soltos. Daniel clamou quantas vezes ao rei?
para impedir que ele fosse para a cova dos leões. Gente, tem coisas que eu não vejo na Bíblia. A história conta, cantamos uma música aqui, de todas as provas que eu já passei, a pior delas é o quê? Enfrentar a acusação. Essa música, ela retrata aqui o período da igreja primitiva. Homens que eram levados para as arenas. E sabe o que é que eles faziam? Segundo a tradição, eles cantavam louvores a Deus. Sabe por quê? Porque todos eles aceitavam a vontade de Deus. O que é que está acontecendo? É uma pandemia, aceite isso. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, ore, busque. O que Paulo está falando aos crentes da Galácia é que existiam alguns que queriam se gloriar às custas dele. O que nós vemos acontecer nos dias de hoje é que tem muitos pastores, muitos líderes de igreja que querem se vangloriar às custas da sua igreja, sem dar atenção que alguns podem morrer, sem dar atenção de que a aglomeração está acontecendo e pode gerar prejuízo na vida de tantas outras pessoas. Meus amados irmãos e irmãs, quando fazemos um culto como esse aqui, a gente já olha para a igreja e já vê a igreja cheia, tomando todos os cuidados devidos, sabe? Seguindo os protocolos. Quando o ministro lá liberou as igrejas, que já era uma coisa liberada aí, em tantos estados, né, municípios, estava liberado. 30% da capacidade, né, se eu não me engano, 30% da capacidade do local. Quando o ministro lá liberou para todo o país lá, as igrejas abrirem, com 24% da capacidade, um vídeo foi postado, circulou na internet, com uma igreja que tinha mais de 1.000 pessoas dentro dela. Onde é que está o cristianismo? Onde é que está a cruz de Cristo nisso aí? O que é que homens como esse eles querem? Eles querem se vangloriar. Dizer, olha, a minha igreja aqui não tem medo do vírus, o vírus não pega ela. Isso é ensino totalmente equivocado acerca do Evangelho de Cristo. Eu aprendo com a Bíblia também que eu não devo tentar o Senhor, meu Deus. A prudência faz parte daqueles que são cristãos. Então, muito cuidado, principalmente, gente, porque hoje vocês não têm só a mim como pastor. Eu nunca me engano mais com isso. Vocês não têm só a mim como pastor. Ao sair daqui, você abre a internet, o que tem de pastor, pastoreando, as ovelhas da Igreja Batista Manancial não está no gibi. Pode ter certeza. Eu estou falando algumas coisas aqui, quando chegar lá em sua casa, você vai abrir o canal lá, as redes sociais, e você vai ter um monte de pastor, que se você não tomar cuidado, passa a pastorear a sua vida. Assim como Paulo estava preocupado com aqueles pastores, aqueles falsos líderes, falsos mestres, os cristãos judaizantes que adentravam a igreja da Galácia, assim como adentravam outras igrejas na região, para justamente disseminar um falso evangelho, para justamente maquiar. Hoje eu tenho um termo usado aí, passar panos, né? Antigamente era passar a mão pela cabeça, mas esse é o tempo de raio, passar a mão pela cabeça, é o tempo de raio, né? Mas hoje é passar pano. Eu já ouvi algumas expressões desse tipo. Ou seja, é você diluir a mensagem do evangelho. Eu fico muito preocupado, meus amados irmãos, quando o crente, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, ele se une agora a alguns segmentos religiosos para se manifestar. Vou ser muito direto aqui.
qualquer crente em Jesus, qualquer homem de Deus aí, mulher de Deus, entre uma igreja evangélica aberta e uma igreja católica aberta, o que é que esses homens, eles querem? Eles querem uma igreja evangélica aberta e a igreja católica fechada. Notem como a hipocrisia está tomando conta dos crentes do nosso país, dos chamados líderes religiosos. Estão todos aí agora no mesmo barco, para abrir tudo. E nós já temos um país que o Estado, dizem que o Estado é laico, né? Laico. Onde todos têm direito de cultuar a Deus. E nós devemos respeitar uns aos outros. Mas no fundo é isso? Se for isso, eu tenho toda a razão de dizer que a mensagem do Evangelho, ela simplesmente está sendo pregada para que haja uma ostentação, para que haja um gloriar-se na carne, para que líderes, para que pastores, membros de igreja batam no peito e digam assim: conseguimos. Não é mais Deus. Não é mais Deus. Josafá, quando estava diante de uma batalha, Josafá simplesmente recebeu a direção de Deus, dizendo assim: diga ao povo para ficar calado, para todo mundo se aquietar, porque essa batalha é minha. Gente, quando Deus trava as nossas batalhas, nós precisamos simplesmente nos calar. Deixa Deus agir. Quem estiver praticando o erro contra a igreja do Senhor, automaticamente, o juízo do Senhor vem para essa pessoa, para esse governante, ou quem quer que seja. Você crê assim? Diga amém. Misericórdia, ninguém crê assim. Isso que são as máscaras. Mas nós precisamos crer assim. O nosso Deus é o Senhor da história. Nós temos que orar, nós temos que testemunhar. A responsabilidade, ela é pessoal. Nós precisamos entender que o nosso Deus é que faz. O nosso Deus é que já fez. E Ele está no controle da história. O apóstolo Paulo vai dizer: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você se gloria na cruz de Cristo, sabe, você esquece de tudo, você esquece até da sua reputação. Paulo não está aqui se gloriando na igreja da Galácia, a qual ele fundou. Ele poderia levantar essa bandeira, como ele vai dizer várias vezes: aí eu posso me gloriar sim. Como nós vamos ver um texto em 2 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo vai dizer: rapaz, tudo que eu enfrentei, eu posso dizer a vocês que eu posso gloriar-me sim, porque eu passei por muitas coisas. Mas Paulo está colocando o olhar dele na cruz de Cristo, e é nessa cruz que ele vai se orgulhar, e é essa cruz que ele vai ostentar, não pelo que ele, Paulo, fazia, não pelo que ele, Paulo, passou a ser, não pelo que ele, Paulo, foi, mas pelo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E quando você pensa da mesma forma de Paulo, automaticamente ele vai dizer: pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz de Cristo, meus amados irmãos e irmãs, destrói qualquer orgulho que nós tenhamos. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vou ver que eu não tenho mais do que me orgulhar. Eu posso ser o melhor crente. Sabe, você pode ser o homem mais piedoso da face da terra. Mas você não tem que se orgulhar por isso. Você não tem que ostentar por isso. Porque se você fizer isso, automaticamente você está fazendo na sua carne. E de nada vai valer a cruz de Cristo para você.
Então, porque Paulo se gloria na cruz de Cristo, e quando Paulo fala isso, ele está dizendo que ele entende e crê que foi Cristo que realizou tudo para ele. Foi Cristo que realizou tudo na vida dele. A salvação não era pelo Paulo que ele era, pelo Paulo religioso que um dia ele foi, por tudo que ele sofreu por esse evangelho. Não, Paulo está dizendo que foi Cristo. E nada do que acontecia ao seu redor, nada que acontecia à sua vida, nada que acontecia ao mundo trazia orgulho a Paulo. A única coisa que Paulo sentia orgulho era das suas fraquezas, era dos seus sofrimentos. Tanto é que ele vai dizer: sede, pois, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E eu não sei você, mas muitas vezes, como nós nos pegamos presos a esse mundo. Sabe, como nós nos sentimos orgulhosos, muitas vezes, de realizar tais coisas, de sermos melhores, sabe, de sermos mais crentes do que outros. E se também usarmos somente a cruz como apoio, né? Essa cruz de nada vai valer. Eu tenho uma cruz, mas eu preciso fazer isso e isso e isso para que eu alcance salvação. Tem uma determinada denominação que diz que Jesus Cristo salva. Amém por isso, não é verdade? Mas tem que guardar um dia da semana. Porque se não guardar um dia na semana, o que é que acontece? Não se salva. Ou seja, a pessoa até crê na cruz de Cristo, mas em contrapartida tem que fazer alguma coisa para... É como se fosse um complemento. A cruz de Cristo, gente, ela é completa. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi completo. Eu só tenho que crer. Eu só tenho que obedecer. Porque às vezes nem isso algumas pessoas querem, né? Nem ser obedientes, nem testemunhar algumas pessoas querem. Não, eu sou salvo e pronto, acabou. Vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não. Também a banda não toca desse jeito. Aí Paulo ele vai dizer o seguinte: pois nem a circuncisão seria o quê? Os religiosos, né? Aqueles que praticavam a religião mosaica, e nos nossos dias aqueles que prezam pela religião, né? Já viu alguém dizer assim, né? Eu sou católico praticante. E tem alguns que até dizem assim: eu sou evangélico praticante. Porque agora já tem também os evangélicos não praticantes. Tem. Eu já ouvi alguém falar: eu sou evangélico não praticante. Mas são os religiosos. Aí Paulo vai dizer: nem a incircuncisão. Paulo vai falar de pessoas que estão aí fora e que são moralistas. Já viu que tem pessoas aí que tem um caráter, né, rapaz? Misericórdia. A moral vai ao extremo. Os fariseus eram assim. E sabe o que é que Jesus disse para eles, para os discípulos? Se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, não vale a pena. E quando é que a minha justiça excede? Não é que eu me torne melhor, é quando ela excede, é quando eu olho, eu me glorio na cruz de Cristo. É quando eu olho para essa cruz e vejo que eu estou de pé hoje, eu estou servindo ao Senhor hoje, porque Cristo realizou isso por mim. Eu tenho a salvação garantida, porque Cristo realizou isso por mim. Eu me orgulho desse Cristo. Eu me alegro nesse Cristo. Orgulhar significa exultar. Significa aquele momento que você, sabe, celebra. Né? Quando um filho nosso, uma filha, tem sucesso profissional em alguma área, o que é que nós fazemos? Quando um filho nosso passa no vestibular, passou para a medicina, misericórdia, é festa.
A gente tem um maior contentamento, né, em dizer assim, Cláudio diz, poxa, Gabriel passou, vai se formar em medicina. Gente, isso é um orgulho, não há pecado nisso não, tá bom? Mas nós nos orgulhamos assim. Na vida espiritual, meus amados irmãos e irmãs, na nossa vida como um todo, nós precisamos olhar para Cristo e nos orgulhar no que Ele realizou. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Não é assim? Mas infelizmente, como ser humano, muitas vezes nós fracassamos, nós nos tornamos meramente religiosos, a ponto de cobrar um ao outro, a ponto de se orgulhar, porque somos sim religiosos. Eu sou batizado nas águas sim, eu faço parte de determinada igreja, mas esquecemos que o nosso orgulho está na cruz, no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Não adianta simplesmente você ser um moralista de primeira, detectar sempre as coisas erradas, né? Não adianta nada disso. Porque o que Paulo está dizendo é que nem circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa. Ele já tinha falado isso antes, mas ele vai dizer o quê? Olha como é que ele conclui, mais o ser nova criatura. E essa nova criatura só vai estar na nossa vida quando Cristo fizer parte da nossa vida. Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Eis que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Por intermédio de quem? Foi de Ana Marta? Foi por intermédio de Nivalda? O se fez novo foi por intermédio da igreja Batista Manancial, ou de qualquer outra igreja? Foi por intermédio do pastor? Não, foi por intermédio de Cristo. E o Cristo o quê? Crucificado. O que importa é ser nova criatura. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho trabalha na nossa vida de dentro para fora. Os falsos religiosos têm uma religião que trabalha de fora para fora. De fora para fora. Jesus condenou isso. Jesus dizia assim, vocês estão me honrando, vocês estão louvando, vocês estão adorando somente de quê? De lábios. Mas o coração de vocês está longe de mim. Quando eu olho para esse momento aqui, quando eu vejo a fisionomia de cada um dos irmãos e irmãs, eu digo glória a Deus. Porque estamos juntos aqui para adorar a Deus, estamos juntos para louvar a Deus, amém? Só que quando Deus olha, Ele não vai olhar suas mãos levantadas, Ele não vai olhar a beleza da sua voz, Ele não vai olhar a mensagem que eu aqui estou transmitindo, mas Deus, Ele vai sondar o quê? Os corações. Tomara Deus, Ele encontre aqui neste lugar, Ele encontre nas pessoas que vai nos ouvir, através dessa live, corações quebrantados, corações dispostos a obedecer, corações que se orgulhem na cruz de Cristo, corações que se tornaram novas criaturas, que deixaram as coisas velhas para trás, e tudo passou a ser novo. Tudo passou a ser novo. Paulo ele vai dizer, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra? Paulo está falando de norma, regra. É um padrão que ele traçou. Aqui Paulo agora vai fazer promessas. Ele vai dizer que se você anda conforme essa regra, que regra? Gloriar somente na cruz de Cristo. É quando você se torna nova criatura. É quando você se orgulha no que Cristo fez por você. E Paulo vai dizer assim, sabe o que é que vai acontecer? Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre
o Israel de Deus. Aqui é promessa, gente. A paz e a misericórdia de Deus vai estar sobre as nossas vidas. Nós seremos participantes do Israel de Deus. Lembra-se de Abraão? Paulo trabalhou muito sobre Abraão, e que nós somos participantes das bênçãos, das promessas prometidas a Abraão pela fé. O que Paulo está dizendo é que se nós andarmos, se nós nos comportarmos, nos orgulhando da cruz de Cristo, a paz e a misericórdia desse Deus estará sobre a nossa vida. E como precisamos de paz, como precisamos da misericórdia de Deus nesses dias, principalmente nesses dias tão atribulados. O coração muitas vezes fica apertado. Eu não sei como é que fica o coração dos irmãos, mas eu muitas vezes deixo de ouvir algumas notícias. Muitas vezes a gente liga a internet, a página principal, você passa as mensagens, gente, são as mesmas coisas. Como o nosso coração precisa de paz. Como nós precisamos agora que as misericórdias do Senhor se renovem a cada amanhecer. A cada amanhecer eu digo, Senhor, vem sobre mim a tua misericórdia, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos irmãos em Cristo, sobre a vida de pessoas que estão agora entubadas. Rai, na primeira mensagem, o irmão Rai trouxe o seguinte, gente, nós temos 351 pessoas e vamos chegar a mais óbitos no nosso país, infelizmente. São famílias destroçadas. São famílias que o que vai ficar, sabe o que é? O meu ente querido partiu por conta de um vírus. Nosso irmão Henrique veio a óbito por complicações do Covid. Se eu não me engano, o irmão Henrique venceu um câncer. Teve complicações com o câncer, venceu o câncer. E simplesmente veio o Covid e morreu. Rogério, agora, recentemente, também as complicações do Covid. É claro que em alguns momentos essas pessoas já tinham alguma comorbidade, alguma enfermidade. Mas sabe o que é que vai ficar para cada uma dessas famílias? É que o Covid-19, esse vírus tão letal, nem tanto assim, porque se fosse, uma tragédia maior aconteceria. Mas são famílias destroçadas. São pessoas que não conseguem andar nas ruas. São pessoas que andam apreensivas. Agora mesmo a irmã Jeane estava falando, a sobrinha dela está grávida e contraiu o Covid. Sabe como é que a pessoa fica? Sabe a preocupação que isso gera na vida da mãe, do pai, da família? O que é que vai acontecer? Só a misericórdia do Senhor. E como Deus é misericordioso. Como a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. Passamos mais de um ano aí já de pandemia. Como eu agradeço a Deus, porque muitos dos irmãos e irmãs aqui não contraíram esse vírus. E agradeço mais ainda a Deus, porque aqueles que contraíram estão bem. Paz e misericórdia. Concluo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gente, só Paulo para falar isso aqui. Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão vendo aí, igreja da Galácia, irmãos e irmãs, olha, não venha para cá me falar nada. Paulo está falando isso, direcionando a sua fala, principalmente para os falsos líderes, para aqueles que acham que é fácil para nós, sabe? Para aqueles que acham que só fazem criticar. Paulo está dizendo assim, olha, eu espero que vocês não venham para cá até sendo críticas à minha pessoa. Eu espero que vocês, líderes, falsos líderes, que estão levando a igreja para o buraco doutrinariamente, não venham para cá falar de mim, sabe por quê? Trago no meu corpo as marcas de Cristo. E eu concluo dizendo
capítulo 11, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, esse texto expõe o que foi a vida de Paulo. Capítulo 11, eu vou ler, enquanto os irmãos vão abrindo, eu começo a leitura dizendo assim: outra vez digo, a partir do versículo 16, gente, não me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Olha o que é que Paulo diz, ele diz, olha, tira o Senhor disso, agora sou eu, Paulo, que estou falando a vocês. Mas é claro, Paulo está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ele está tratando de homem para homem, ele está tratando de pessoa para pessoa. Na carta aos Coríntios era a mesma coisa. A própria igreja queria condenar Paulo. A própria igreja não aceitava o apostolado de Paulo. E Paulo está dizendo, olha, eu sou meio insensato, eu sou meio doido. Sabe? E eu queria tratar com vocês aqui. Vamos tirar o Senhor dessa jogada aqui. E Paulo vai dizer o seguinte: e posto que muitos se gloriam, segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Paulo está dizendo que aquela igreja ali estava tolerando pessoas bem piores do que ele. Pessoas que, aproveitadoras. Pessoas que só queriam sugar da igreja. Meus amados irmãos, nós não vivemos dias assim? Nós pedimos dízimo na igreja, pedimos não. Os irmãos dizimam na igreja. Levantamos aqui oferta de missões. E eu vou dizer uma coisa, tem pessoas que criticam isso. Mas quando chega aí fora, a gente vai ver pessoas fazendo absurdos. Nessas chamadas igrejas aí que pregam a teologia da prosperidade. E aceitam facilmente, não criticam nada, estão dispostos a dar, sabe por quê? Porque lá a promessa é você dar que vai receber. A promessa aqui é assim, você dá e você pode ficar sem receber. Porque Deus nos ensina que a melhor coisa é dar do que receber. E Deus já tem nos abençoado. E Deus não faz promessa de tolo. E não ensinamos também que Deus faz esses tipos de promessa. Então Paulo está sendo muito aqui duro com essas pessoas, com a igreja, dizendo, vocês aceitam tudo. Vocês aceitam essa corja aí? Vocês aceitam esses falsos mestres? E ele vai dizer, ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Paulo vai dizer, eu ainda mais. Aí ele vai dizer, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Sabe o que significa isso aqui, né? Se ele tomasse 40, ele não poderia tomar novamente. Então ele não tomava 40, ele tomava 40 mais menos 1, 39. Porque o soldado tinha depois que punir ele de novo. Os 40 era definitivo. Então Paulo disse assim, eu fui várias vezes castigado. 40 chibatadas, menos 1, 39, para tomar de novo. Vai vendo aí. Uma vez apedrejado. Um naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, entre os seus, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede. Crente não pode mais passar fome agora. Paulo não era crente, mas ele está dizendo que sofreu isso.
sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as... Gente, isso aqui é a pior coisa que tem, sabe? Como é difícil para nós que estamos na liderança. Não sou melhor do que ninguém, mas eu penso 24 horas na vida de cada um dos irmãos e irmãs na igreja. Liga, não liga, está presente, não está presente, visita, não visita. Hoje os dias são muito difíceis. Muito. Nós temos tentado de todas as formas fazer com que a igreja se achegue aos poucos, esteja presente. Eu sei que muitos conseguem se sustentar fora desse momento aqui. Mas muitos também não conseguem se sustentar e esfriam espiritualmente. É por isso que eu vejo as igrejas querendo estarem abertas. Ainda que em alguns momentos eu vejo também que seria imprudência da nossa parte. Mas a comunhão não tem igual. O estar presente. Ainda que você dê só um murrinho, ainda que você dê só uma cotovelada, ainda que você não possa abraçar. Mas como para nós, eu estou falando para nós, líderes, para mim, como é difícil. Às vezes eu converso com o Raio, às vezes eu converso com o Aldísio ali, rapidamente, precisamos fazer alguma coisa, precisamos nos unir, os jovens, adolescentes, sabe? Paulo está dizendo assim, olha, você sabe o que é que mais me preocupa? Paulo está dizendo, são as igrejas. É claro que Paulo aqui está no contexto onde ele era o fundador de várias igrejas, mas ele vai dizer, olha, diariamente a preocupação com todas as igrejas, a preocupação com o irmão em Cristo, com a fé de cada um, com a sua firmeza espiritual, com o seu alimento espiritual. Você está orando, você está lendo a Bíblia. A responsabilidade, meus amados irmãos, ela é pessoal, sim. É você e Deus. É você e Deus. É por isso que muitas vezes eu não seguro a língua, eu falo algumas coisas, eu vejo algumas postagens que eu digo, meu Deus do céu, as pessoas estão vazias demais. Mas tudo isso, sabe por quê? Porque nos preocupa espiritualmente. Entenda, orgulhe-se na cruz de Cristo, porque quando você fizer isso, o mundo vai estar crucificado para você e você para o mundo. Mas as pessoas só se orgulham por outras coisas. Infelizmente, e sabe a preocupação onde está? Aqui. Sabe? Não sou melhor do que ninguém, volto a repetir. Mas Deus me chamou para realizar uma obra. Deus me chamou para conduzir um rebanho. E esse foi o rebanho que Deus me deu. E faço isso com prazer. Pesa, muitas vezes. E como pesa? E como pesa? Mas a gente se orgulha na cruz de Cristo. E eu vou prestar conta. Assim como Paulo sabia da sua responsabilidade. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se fossem os crentes de hoje, irmãos e irmãs, sabe o que é que eles faziam? Eles iam descer as escadas do prédio, aqui, estou aqui, morria. Paulo fugiu. Paulo foi colocado em um grande cesto, desceu as janelas, e ele disse, fui.
Entendem a diferença? Entende do que é você fazer pela carne, ostentar a carne? Entende o que é você se orgulhar na cruz de Cristo? É quando tudo que você faz, tudo que eu faço, glorifica, exalta o nome desse Jesus. Paulo, ele vai dizer: traga em meu corpo as marcas de Cristo. Alguém tem alguma dúvida de que tudo isso que Paulo viveu trouxe cicatrizes ao seu corpo físico? Ele está falando literalmente, emocionalmente. Foi algo que Paulo viveu intensamente. Hoje nós não passamos por nada disso, queridos e queridas. Hoje nós temos aí alguns decretos dizendo: fecha igreja, abre igreja. A igreja pode funcionar, a igreja não pode funcionar. E a igreja está sendo perseguida. A gente tem a liberdade aqui de pregar o evangelho. O alcance disso aqui vai muito mais além do que se nós estivéssemos fazendo o culto aqui. Só nós. Não é verdade? Gilson está lá na Suíça, mas Edna, e são abençoados com o nosso culto aqui. Agora eu concluo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo, ele fala da graça. Ele começa pela graça, o favor imerecido de Deus, a graça que mediante a nossa fé nos salva. E Paulo, ele diz que nós devemos continuar onde? Pela graça. A nossa vida cristã, ela deve ser dada continuidade pela graça. Vocês não têm o poder de se auto-salvar. Por mais que você se esforce, por mais que você faça, por mais que você aconteça, entenda, a salvação é pela graça, mediante a fé. Começamos na graça, devemos continuar na graça, porque é pela graça que chegaremos ao céu de glória que nos está prometido. Que Deus, pois, assim nos abençoe. E que se você tiver que se gloriar, glorie-se somente na cruz de Cristo. Se orgulhe pelo que Jesus já realizou na cruz do Calvário. Vamos orar? Peço à igreja que se coloque de pé. Nós vamos estar orando, gente, mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo que nos aconteceu aqui esta noite. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra, Senhor, que nos foi aqui lida, explicada, e o nosso desejo é que o teu Espírito Santo, Senhor, ele possa interpretar cada palavra, aquilo que foi falado, para que chegue aos nossos corações, de forma que venhamos realmente entender e crer que o nosso orgulho, a nossa ostentação, o gloriar-nos tem que estar na cruz de Cristo, e somente na cruz de Cristo. É pela tua graça, Senhor, que fomos alcançados. É pela tua graça que nós permanecemos. E é pela tua graça, Senhor, que um dia, assim como teu servo Paulo, concluiremos o bom combate, guardaremos a fé e estaremos para sempre com o Senhor. Continua a falar aos nossos corações. Nos concede uma semana de paz na tua presença. Continua, ó Pai, a derramar da tua paz e da tua misericórdia sobre todos aqueles, ó Pai, que se tornaram novas criaturas por intermédio da cruz de Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. O Ministério de Celebração vai estar louvando ao Senhor. E é claro, estaremos assim nos despedindo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai
e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, agora e sempre. Amém. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Te adoro.